Vamos então seguir a nossa pauta aqui no Linha de Frente, falando ainda de segurança pública. Líderes de facções criminosas do Rio de Janeiro vão para presídios federais. A decisão foi tomada após pedido do governador Cláudio Castro ao ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. As vagas no sistema penitenciário federal serão abertas imediatamente, segundo o ministro. Para o governador, a transferência dos chefes de organizações criminosas pode interromper a cadeia de comando que eles exercem, mesmo estando presos. A medida ainda tem o objetivo de evitar novas associações e articulações para o crime. E eu vou precisar devolver para você, porque é a sua área de atuação. Isso pode ajudar a, pelo menos, passar perto de uma resolução do problema? Essa transferência? Já era para ter acontecido, assim, aqueles que integram facções criminosas, os mandantes, os líderes de facções já eram para estar em presídios federais, já eram para estar em regime no RDD diferenciado, já eram para estar sendo monitorados. Então, sim, com certeza, isolá-los da massa carcerária para que eles continuem manipulando e ter, sim, um rigor severo no controle desses que ocupam lideranças em facções criminosas é uma necessidade. Já era para estar sendo dessa forma. Mônica? A velha pergunta, né? Não resolve o problema, mas melhora tanto, né? Ele reduz de tal forma aquele efeito que a Raquel estava dizendo da universidade após graduação do crime. Então, se isso puder reduzir de alguma forma a força da cadeia de comando dentro dos presídios estaduais, onde a gente sabe que é mais difícil, onde a gente sabe que pelo até o aspecto geográfico o tratamento é diferente. Então, se isso vem ajudar, ótimo que aconteça e que aconteça com maior intensidade, porque não adianta, nós temos que achar todas as formas de ataque, todos os pontos onde hoje funciona como um reforço para que isso passe a ser um desincentivo, para tentar ir enfraquecendo o grande poder das facções criminosas que existe hoje no Brasil. Agora, Ellen, me passa a sensação, ao dar essa notícia e ouvir vocês falando sobre isso, que é mais ou menos um exemplo do que se propõe com o SUSP, né? Que é a integração das forças de segurança, a integração das autoridades ligadas à segurança pública. A gente tem um exemplo aí de um estado que tem uma preocupação especial, vamos colocar assim, com o avanço do crime organizado, o Rio de Janeiro, mas não só, mas também, em grande medida, atuando junto ao governo federal para tentar minimizar uma das suas dores, que é o avanço da criminalidade e dessas facções dentro de presídios. Pessoas que já estão presas e continuam comandando e dominando o tráfico, o crime organizado. É um exemplo de que pode dar certo essa união? Me parece que sim, me parece que é um modelo que você consegue... Claro, assim, a gente está falando de um estado que não conseguiu mais dar conta e está pedindo socorro para a esfera federal. E os presídios federais têm tido uma boa atuação no Brasil já há algum tempo nesse sentido, né? Assim, quando você está num caso que você não tem mais o controle, parece que os presídios federais têm sido ali o alívio. Me preocupa um pouco o quanto nós vamos conseguir manter essa qualidade. À medida que isso vai aumentando, né? Quanto que a gente vai conseguir manter? Mas essa é a parceria que deveria funcionar. Assim como tem na área da saúde, você conseguir fazer, se você conseguisse realmente... E aí eu até comentei agora há pouco, né? Há pouco tempo, o município não tinha o que fazer na área da segurança, né? Hoje em dia, eu quero dizer que está cada vez mais crescendo a responsabilidade dos municípios sobre a segurança do cidadão e não só do patrimônio, porque o GCM era para ser uma segurança do patrimônio, não. Então, assim, essa esfera, se ela for bem desenhada e distribuída, a tendência é que a gente consiga melhorar. É claro que a gente consiga melhorar. Meu medo só quantos mais estados vão ter que pedir socorro e aí como que vai ficar a qualidade deste presídio, que hoje é um presídio, muito entre aspas aqui, de excelência, no sentido de conseguir ter um controle maior sobre seus detentos. Estava pensando nisso ao ouvir a Ellen, Cíntia. Dando certo no Rio de Janeiro, porque houve a aprovação da transferência. Vamos supor que com o tempo haja uma forma de mensurar que foi efetiva a medida e que deu certo. Outros estados que também sofrem com o problema da violência, porque hoje o crime organizado está muito além da região sudeste, a gente sabe disso. Outros estados começarem a pleitear também esse tipo de medida e o governo federal não conseguir dar conta da demanda, né? Qual que seria a saída para tentar atender todo mundo? Bom, primeiro, se não está funcionando exatamente, se um estado não consegue dar conta, alguma coisa está errada lá também. Então, se o modelo federal é tão melhor, a gente precisa replicar esse modelo
para que os estados possam ser responsáveis pelos seus problemas, digamos assim. Nada impede que a gente possa ter aí uma política de envio para o presídio federal, realmente de casos muito específicos. Então, nada impede. E nisso eu não acredito que, se for realmente uma regra muito específica, que a gente vai ter uma superlotação. Mas delegar isso para a União daqui a pouco, cada um lavar as mãos. Então, as suas verbas que são destinadas à segurança, tudo isso também vai ter que ser repensado. Então, talvez a União vai dizer, olha, se eu tenho que abraçar isso, então vocês vão deixar de receber tal verba, tal coisa. E se funciona lá, tem que funcionar nos estados. Então, claro que há situações de excepcionalidade, mas a gente não pode... A gente está vivendo uma moda de que tudo ou é culpa ou a gente joga nas costas do coleguinha. Então, nada é sua culpa, nada é sua responsabilidade. Realmente, a situação no Rio de Janeiro é uma situação sui generis, assim, considerado o país de uma forma geral, no que diz respeito ao crime organizado. Mas, de fato, não pode virar moda, porque senão não vai dar conta e o que era bom vai ser tão ruim quanto. E lembrando, né, que mesmo os presídios federais não é tão bom assim. A gente lembra aquela... Você ia falar isso, Raquel? Não, perfeito. A gente lembra a fuga que teve em Mossoró. Eu estava tentando lembrar o lugar e não estava lembrando. Perfeito. É Mossoró, é isso aí. Bom peronomútil, né? Fugitivos. Então, não ter a ilusão de que porque está no presídio federal está tudo resolvido, né? Ele só é melhor do que o estadual. Não, perfeito. Não, as colocações e as análises, assim, eu concordo com todas vocês. Eu acredito que, sim, o parâmetro deveria ser o bom e não a transferência do que é ruim e deficiente para o bom, para deixar ineficiente o que é bom. O bom, né? Porque a gente não está falando em excelência. Então, aí cabe à União fiscalizar o sistema prisional dos estados, implementar protocolos e regras e também ali poder utilizar, neste caso judiciário, para responsabilização, no caso de omissão, por aqueles que deveriam zelar pelos presídios. Raquel, deixa eu voltar para você, porque há uma discussão, e isso colocou o governo federal de um lado e governadores, sobretudo de oposição, de outro, que é sobre a criação de protocolos de segurança em várias áreas por parte do governo federal, por meio de portarias, por exemplo, e aí até a distribuição para esses estados do Fundo de Segurança Pública, o percentual dessa distribuição estar atrelado ao volume ou à disposição de esses governadores estaduais seguirem esses protocolos estabelecidos pelo governo federal. E aí é mais essa questão que você falou. Eu acho que esbarra nessa questão, choca com essa questão. Porque existem recursos que precisam e devem ser levados a esses estados, mas muitas vezes existem condições que esses estados precisam cumprir para ter acesso integral a esses recursos. Esse é o modelo que a gente tem hoje, né? Ou não? Sim, tem duas discussões paralelas. Primeiro, a PEC, eu vejo muitos furos na PEC da segurança, muitas ressalvas na PEC da segurança, não vejo dotada de tecnicidade ou eivada de constitucionalidade. A PEC da segurança eu descarto, mas o que veio pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, as normativas para que os estados as forças de segurança sigam padronização no uso progressivo da força, nada mais foi do que flertar, mais uma vez, com o hype político e ideológico. Porque toda a polícia, que é polícia, cumpre e tem como cartilha básica o cumprimento à lei. Então, tudo aquilo que está como normativa já é feito e já é feito há muito tempo pelas polícias. Aquele que não cumpre, claro, mais uma vez, aquele que não está cumprindo, aquele que está violando, está praticando crimes. Então, ali eu achei muito mais um flerte ideológico para se posicionar em relação aos erros que foram apontados e dimensionados no estado de São Paulo, aos crimes por aqueles que estavam em forças de segurança, e aqui muito houve a divulgação, do que realmente querer aprofundar e solucionar o problema. Solucionar o problema é normatizar as forças de segurança no sentido de dar estrutura. A gente poderia ter uma padronização no tocante a salário, a estrutura,
a contratação de policiais. Aí sim a gente estaríamos começando a falar de forma adequada e séria sobre segurança pública. E por falar em PEC da segurança, o governo federal está dando tanto protagonismo para a pauta econômica que não ouvi falar sobre uma disposição de fazer com que essa pauta avance no Congresso em 2025. Acha que está de lado ou não? Segurança? A PEC da segurança pública. A segurança? É. Eu acho que... Acha que ainda vai vir à tona? A discussão vai voltar? Eu acho difícil. Eu acho difícil. O que aconteceu? Eu acho difícil porque, primeiro, esse é um tema espinhoso para o governo. Esse é um tema que vai pegar o governo ano que vem de uma maneira bastante complexa, assim, né? Como eu falei, nem a direita nem a esquerda tem boas respostas, mas a direita ela é mais vocacional nesse assunto e dá respostas mais fáceis que colam melhor. Então, esse é um grande calcanhar de Aquiles para o governo. Eu não sei, assim, se essa vai ser uma grande prioridade agora para você tocar nesse assunto, falar desse assunto, quando você sabe que tem do outro lado toda uma munição para você mostrar números ruins de segurança, para você mostrar desempenhos ruins de estados com segurança que não agradaria o governo atual ter esses números expostos numa campanha política, né? Então, tenho minhas dúvidas de que essa pauta entre esse ano no Congresso Federal. Assim, acho bem difícil isso ser encampado. Concorda, Mônica? Porque se falou muito sobre isso no final do ano passado, PEC da segurança, e aí o governo federal, Lewandowski, Lula se reuniam com governadores de estado e tinha bate-boca nas reuniões que aconteciam e não se fala mais nisso. É porque eles sabem que a população está preocupada, que a população está com dor. Mas eu falei aqui no começo do programa, eu quero saber as 25 prioridades do nosso Congresso. Eu sei que a PEC não está lá. Da PEC provavelmente não estará, porque agora eles querem fazer as pautas, fazer andar as bandeiras que conversam com as respectivas bolhas, porque o que eles precisam agora é agradar os seus eleitores. Eles estão em campanha, não é nem pré-campanha, é campanha. E essa é, como a Ellen bem falou, uma pauta que desagrada todo mundo, porque ninguém propõe soluções. Essa PEC, você pode achar ela ótima, você pode achar ela péssima, mas ela não vai resolver, não resolve o problema, porque não pensa a prevenção. E aí, os dois lados, você bem falou, vão ficar insatisfeitos. Nenhum dos dois traz uma solução efetiva de prevenção e de redução da absurda insegurança que nós temos hoje no Brasil. Eu quero lembrar aqui, Cíntia, que também no final do ano passado, quase que no fechamento dos trabalhos no Congresso Nacional, que foi aprovado um pacote na Câmara dos Deputados de mais de 20 projetos na área de segurança pública, alguns muito polêmicos. Talvez o mais polêmico, ou o que eu estou lembrando que seja o mais polêmico, o da castração química, também para pedófilos já condenados. A gente falou muito sobre isso aqui na mesa do Linha de Frente também. E aí, esse pacote foi aprovado na Câmara, foi até no contexto de irritação dos parlamentares com o governo federal, naquele imbróglio envolvendo a liberação das emendas parlamentares, o governo precisava fazer avançar a pauta econômica, e aí o Congresso segurava a pauta e rebatia com projetos na área de segurança pública. Só sei que o pacote seguiu para o Senado e talvez seja discutido ao longo de 2025. Apesar de não ser uma defesa do governo federal, olhando para o perfil de Davi Alcolumbre, agora presidindo o Senado Federal, pode ser que essas pautas tenham andamento? O que você espera? Infelizmente, assim como as minhas amigas de bancada, são temas muito espinhosos, né? E são temas assim que vão não só tocar em questões de segurança pública, mas, por exemplo, a castração química, ela toca em zilhões de outros aspectos, antropológicos, sociais, é muita coisa envolvida. E isso não atrai, não dá voto, né? Porque vai ter muita gente dissonante, vai ser um momento assim que não vai trazer o que... Não são pautas lacradoras. E a gente percebe que não é mais o ano eleitoral, né? É no Brasil eleitoral. Então, como a campanha nunca cessa, ela só muda de nome, ou seja, ela só vai mudando de cargos. Então, eu não acredito, porque são pautas espinhosas e sempre vai ficar aquela situação de porque nesse governo se decidiu isso. Então, isso dá muita munição para a oposição. Acredito, de fato, que talvez até volte, sabe, Lívia, a discussão, mas naquela discussão, assim, de velho cozinhar em banho-maria, para que não seja decidido agora, para que isso não venha impactar numa futura
reeleição. Para fechar, Ellen, a Brenda pediu para passar para o próximo assunto, mas rapidinho para fechar. Do mesmo jeito que no final do ano passado esse pacote foi usado como arma contra o governo federal, pode ser que a pauta até venha à tona no Senado em algum momento de mais tensão com o governo? É isso, mas é assim que funciona, né? Todo mundo sabe, por exemplo, no bastidor, que quando o Dino foi lá e disse, peraí, tem que dar transparência para as emendas, o Arthur Lira foi lá e liberou um projeto que era da época do Eduardo Cunha, que era equiparar a mulher que faz aborto a um homicida. Então, assim, é dessa maneira que a coisa funciona. É assim que você diz, vamos soltar um projeto da castração? Não é sério, ninguém está falando disso a sério. As pessoas estão fazendo um oba-oba no que vai flertar, qual vai ser a pauta e o discurso que vai tirar a atenção social para o alerta que os deputados querem de fato fazer para o governo, que é, peraí, não mexe nas emendas, né? Então, assim, a gente está no ano pré-eleitoral, todo mundo está, inclusive o Congresso, focado no que vai fazer para se eleger no ano que vem. Se for conveniente mandar recados, pode voltar a mexer nisso.